E atenção, inscrições do SISU, confirmando até sexta-feira. São 235 mil vagas em 130 universidades públicas. Tem que haver uma somatória SISU, Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, para o universitário tentar uma vaga de graça no ensino público. Falando-se em ensino público, vem aí o ano letivo e o Ministério da Educação está prometendo uma grande novidade com relação a livro didático. Confira qual. Luiz Eduardo tem 12 anos e é cego de nascença. Ele está no 7º ano do ensino fundamental e já leu muitos livros em braille nessa biblioteca. Demonstrando simpatia. E garante que vai seguir a carreira de jornalista. Por gostar tanto de brincar com as palavras, escreve poemas e já tem cadeira cativa na Academia Inclusiva de Autores Brasilienses. E quando o assunto é literatura, ele defende maior acessibilidade aos livros. Aí a gente ia se sentir com mais autonomia, porque quando não tem os livros, a gente fica dependente do professor, ou do educador, ou até do próprio colega. Como Luiz Eduardo, de acordo com o IBGE, o Brasil tem hoje mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, entre cegos e pessoas com dificuldades para enxergar. A Biblioteca em Braille de Taguatinga tem 23 anos e conta com 2.000 livros em braille e outros 800 títulos em tinta. A transcrição desses livros para o braille e também em letras ampliadas é uma forma de dar acessibilidade e promover a inclusão social dessa população. Para promover a igualdade de acesso ao conhecimento a essa população, o Ministério da Educação adquiriu cerca de 700 obras didáticas e outros 730 títulos de obras literárias em braille e com letras ampliadas para o ano letivo de 2019. Eu vejo isso como um avanço assim imensurável mesmo. É bom demais pensar que no início do ano essas necessidades especiais vão ter acesso, a seus livros didáticos que normalmente nunca chegavam, Então imagine agora a alegria, a autonomia, que eles vão ter. Os livros em tinta braille chegarão às salas de aula no início do ano letivo, com o mesmo conteúdo dos demais livros didáticos. A novidade vai permitir que os alunos cegos possam acompanhar em sala de aula o mesmo conteúdo dos demais alunos. Aí a inclusão chegaria cada vez mais perto de uma inclusão plena. E assim, o nosso pequeno grande escritor pode sonhar com voos cada vez mais altos. Eu quero mexer nessa área de rádio e TV, nessa área meio que de jornalismo, porque eu sempre estou pesquisando sobre essa área, sobre os bastidores dessa área. Não é à toa que, às vezes em uma transmissão de futebol que eu acompanho em outra rádio que não seja a EBC, eu sempre fico observando cada detalhe, se eles estão narrando no estádio ou no estúdio. Antes de mais nada, tem que, é claro, prevalecer a vontade, a disposição. E agora o futebol, segunda rodada do Campeonato Paulista neste meio de semana. Teremos nesta quarta-feira, 5 da tarde, em Araraquara, Ferroviária e Ponte Preta. 19h15 em Campinas, Guarani e Corinthians. E ainda Oeste de Barueri e Bragantino. Às 21 horas desta quarta-feira, no Aliança Parque, Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. Já na quinta-feira, 17h30, Mirassol, RB Brasil. 19h15, São Bento de Sorocaba e Santos, 21 horas. Novo Horizontino e São Paulo e também São Caetano e Ituano. Quero saber como está a classificação do Paulistão após a primeira rodada? Grupo A, Santos 3 pontos, RB Brasil, São Caetano, Ponte Preta 1.
No grupo B, Novo Horizontino 3, São Bento Palmeiras 1, Guarani 0. Grupo C, Bragantino 3, Corinthians 1, Ferroviária Mirassol nenhum. E no grupo D, São Paulo 3, Botafogo Oeste 1, Ituano 0. São Paulo, Bragantino, Santos, Novo Horizontino, que venceram na primeira rodada, saíram na frente 3 pontos e estão caindo para a Série A2 no ano que vem. Ituano e Mirassol, é claro que ainda é muito cedo. Bem, a expectativa é grande, o otimismo é grande da população em relação ao novo governo, o governo Bolsonaro. O que todo mundo quer, recuperação da economia e também a melhoria do nível de emprego e padrão de renda e, é claro, qualidade de vida. Em Davos, na Suíça, onde discursou nesta terça-feira, Bolsonaro prometeu abrir a economia. Embora Estados Unidos, França e Inglaterra não estejam participando do encontro mundial, o evento é muito importante. E confira por quê. O Fórum Econômico Mundial funciona como se fosse uma grande mesa de negociação, em que as partes se colocam interessadas em investir ou receber investimentos das mais diversas áreas. E também serve para os governos mostrarem propostas e diretrizes. Os encontros são realizados uma vez por ano em Davos, uma estação de esqui localizada nos Alpes suíços, a cerca de 150 quilômetros da cidade de Zurique. De acordo com o professor de economia da Universidade de Brasília, Roberto Ellery, o fórum é uma oportunidade para empresários conversarem com governantes. O Fórum Econômico é uma organização, é um fórum, não é, composto por grandes empresas do mundo inteiro que bancam esse fórum e que discutem problemas do mundo todo. É um ambiente em que esses grandes atores da economia global, digamos assim, empresários que decidem fluxos de capital, eles têm para conversar e tirar dúvidas, né? Quer dizer, às vezes você tem muita dúvida sobre o que está acontecendo no mundo, é uma boa oportunidade porque almoça junto, porque faz um seminário, vê o seminário. Então, é uma boa oportunidade. É um lugar um pouco isolado, a cidade lá, né, Davos, na Suíça, é um lugar meio tranquilo, que provavelmente mais que dobra a população é pequenininha, para esse evento e passa a ser tomada pelo evento. Então, essa é uma coisa de alto nível, mas com pessoas importantes. Isso que eu acho que é a marca do fórum. It's a special year. O Fórum Econômico Mundial passou a receber chefes de Estado e de governo a partir de 1974. Foi determinante na resolução de conflitos, como em 1988, quando intermediou a declaração de Davos entre Turquia e Grécia, evitando uma guerra entre os dois países. Também promoveu, em 1989, as primeiras reuniões ministeriais de alto nível entre as Coreias do Norte e do Sul. Nesse mesmo ano, articulou ainda um encontro entre a Alemanha Oriental e Ocidental para discutir a reunificação do país. O economista e ex-diretor do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas, lembra que na época de criação do Fórum Econômico Mundial, os encontros mais importantes eram as assembleias anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Mas, com o tempo, o fórum se consolidou e passou a ter um caráter aberto aos países emergentes. Davos, eu vou usar um termo, democratizou, de certa forma, esses encontros, porque Davos não é uma coisa privada, não é patrocinada por governos de países desenvolvidos, nem de países credores. A Suíça é um país neutro, tradicionalmente, onde ele se realiza, e abriu espaço importante para os países emergentes, inclusive passou a ter a presença de chefes de governo e chefes de Estado. Para este professor de Relações Internacionais e Ciência Política, a participação do presidente Jair Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial é importante. Isso porque é uma oportunidade de mostrar que o Brasil quer ser parte da economia global de maneira mais eficaz para gerar desenvolvimento e um maior crescimento da economia nacional. Há um mar de recursos trafegando pelo globo. E consegue represar um pedaço desses recursos àqueles atores que conseguem construir os melhores canais para que esse dinheiro flua até as suas economias locais.
A participação do Brasil no Fórum Econômico Mundial tem esse objetivo, que o presidente Jair Bolsonaro e a delegação que vá com ele ao fórum possa, em algum sentido, serem todos juntos construtores de canais com o objetivo fundamental de melhorar a visão que se tem sobre o Brasil e, sobretudo, sobre o ambiente de negócios brasileiro. Além do presidente Jair Bolsonaro, a comitiva brasileira conta com as presenças de integrantes de ministros como da Economia Paulo Guedes, da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro e das Relações Exteriores Ernesto Araújo. São esperadas aqui em Davos aproximadamente 3.000 pessoas para participar do fórum, que será realizado entre os dias 22 e 25 de janeiro, em pleno inverno europeu. O tema deste ano é Globalização 4.0, modelando uma nova arquitetura na era da quarta revolução industrial. Tá aí, importante para o Brasil. Vamos esperar resultados. A Polícia Militar de Marília realizou mega operação nesta terça-feira no Parque das Azaleias e Zona Sul contra o tráfico de drogas. Houve a apreensão de cocaína, maconha, crack e R$ 1.500 em dinheiro, como você vê aí. Essa operação vai continuar, segundo o tenente-coronel Boldrin, comandante da Polícia Militar, do Batalhão da Polícia Militar. O objetivo, além de combater o tráfico de drogas, é o combate à criminalidade. Temperatura máxima tem chegado a 35 graus, com sensação térmica de mais de 40. Quem vai para a praia, então, está enfrentando realmente um calor terrível. Verão, cuidados com a pele. É preciso, realmente importante esse tema. Nós temos o comentário da dermatologista Mayra Astur. Ela fala sobre cuidados para que não haja perigo em relação a problemas com a pele. Todos sabemos que antes das 10 da manhã e após as 16 horas são os momentos em que há uma predominância de radiação ultravioleta A, proveniente do Sol. Esse tipo de radiação, ele nos bronzeia e também é o que nos envelhece. A radiação do pico do dia, que é entre as 10 e as 16 horas, ela é predominante em relação aos raios ultravioleta B, que são os que vão causar as queimaduras e os cânceres de pele. Tentar se esforçar para chegar na praia ou na piscina antes das 10 horas ou depois das 16. O mais importante é você verificar o fator de proteção, que é o FPS. Ele diz respeito à proteção contra a radiação ultravioleta. O ideal é que seja pelo menos um fator 30. Outro fator importante a ser analisado é se o filtro tem uma cobertura contra UVA, que é a radiação ultravioleta A. E aí a gente tem que olhar no rótulo e ver se tem escrito UVA. Isso me garante que o seu filtro solar ele tem uma cobertura de amplo espectro, ou seja, ele vai pegar esses dois principais tipos de radiação. O próximo passo seria determinar o que vai melhor com o seu tipo de pele. Eu tenho uma pele oleosa, então para mim faz mais sentido um produto mais fluido, mais sequinho, com um toque mate, que às vezes vem escrito na embalagem, ou escrito oil free. As maquiagens também podem ser inseridas na sua rotina de proteção. E hoje em dia existem produtos multifuncionais. Existe uma proteção solar nos produtos como os pós compactos, como os pancakes. Desde que o produto tenha proteção solar, você pode substituir. Quando ela está hidratada, ela fica mais protegida. Antes da exposição, durante e após, é muito importante a gente estar hidratado. Então, de 2 a 3 litros de água por dia. Uma outra forma de reforçar a nossa hidratação seriam através dos cremes hidratantes. Então, na nossa preparação, seria interessante incluir o uso desses produtos nos dias anteriores, no próprio dia, quando a gente chega em casa, e nos dias subsequentes. A gente deve incluir na alimentação alguns produtos que possuem algumas substâncias que induzem a pigmentação da pele. Com isso, a gente vai conseguir ter uma proteção um pouquinho maior
quando houver a exposição. Então, alimentos que contêm o licopeno, como tomate, por exemplo, beta-caroteno, como na abóbora, na cenoura, na beterraba, na maçã. Evitar fritura, gordura, evitar também alimentos cítricos, como limão, porque quando a pele é exposta a essas substâncias, pode haver uma certa toxicidade, e aí a pele mancha. Existem hoje roupas que contêm filtro solar no tecido. Ele vale a quase um filtro solar 50. Nessas regiões que são protegidas com essas roupas, a gente pode não aplicar o filtro solar. E aí a gente capricha nas áreas expostas. Quando formos tomar banho, Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.